Por que os demônios se preocupam tanto em afastar você de Deus? Qual é o verdadeiro motivo por trás dessa guerra invisível que muitos ignoram? Será que há algo tão precioso em sua comunhão com Deus que faz com que as trevas se mobilizem contra você? O que está em jogo nessa batalha não é apenas sua vida aqui na Terra, mas algo muito maior, algo eterno. E durante o vídeo você entenderá por que essa revelação pode transformar a maneira como você enxerga sua jornada espiritual. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que fortalece sua fé. E claro, comente aqui: eu escolho permanecer na presença de Deus, para declararmos juntos que as trevas não terão poder sobre nós. Agora, você está prestes a descobrir a chave para vencer essa guerra invisível. Se há algo que os demônios não suportam, é ver um filho de Deus vivendo em comunhão com Ele. Mas por quê? A resposta está no próprio propósito de Satanás. Desde o princípio, ele quis usurpar a glória de Deus e se tornar objeto de adoração. Seu objetivo sempre foi afastar as pessoas do Criador para que não reconheçam a verdade e, consequentemente, se percam. Quando alguém se aproxima de Deus, a luz divina expõe as mentiras das trevas. As estratégias do inimigo perdem o efeito, e os demônios perdem poder sobre aquela vida. É por isso que eles fazem de tudo para interromper essa conexão. Mas como eles fazem isso? Como podem influenciar alguém a se afastar? Desde o Éden, Satanás usa uma arma poderosa: a dúvida. Quando ele se aproximou de Eva no jardim do Éden, a primeira coisa que fez foi questionar a palavra de Deus. Foi isso mesmo que Deus disse? Gênesis 3:1. Ele queria semear insegurança, distorcer a verdade e fazer com que o homem duvidasse da bondade e das intenções do Criador. Essa estratégia não mudou. Os demônios continuam espalhando mentiras para afastar as pessoas da presença de Deus. Eles dizem que orar não adianta, que ler a Bíblia não traz resultados, que o pecado não é tão grave assim. E, infelizmente, muitos caem nessa armadilha. Outro método que os demônios usam para tirar alguém da presença de Deus é a frieza espiritual. Você já percebeu como, às vezes, um simples cansaço ou distração faz alguém parar de orar, adiar a leitura da Bíblia ou se afastar dos cultos? Isso não é coincidência. Os demônios sabem que um cristão sem comunhão está vulnerável. Jesus alertou sobre isso quando disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Se os demônios conseguirem esfriar o amor de alguém por Deus, essa pessoa se tornará um alvo fácil. Sem oração, sem vigilância, sem força para resistir ao pecado. E é aqui que muitos caem. Agora que você entendeu como os demônios usam a dúvida e a frieza espiritual para afastar as pessoas de Deus, surge uma pergunta ainda mais assustadora. E quando eles não conseguem desviar alguém diretamente? O que fazem então? Você precisa saber disso antes que seja tarde demais. Se os demônios não conseguem afastar uma pessoa de Deus através da dúvida ou da frieza espiritual, eles usam um método ainda mais perigoso: a distração. E por que isso é tão eficaz? Porque não parece uma armadilha. O inimigo sabe que muitos cristãos não cairiam diretamente no pecado de forma óbvia, então ele usa algo que parece inofensivo: o excesso de ocupações, o tempo consumido com coisas banais, as redes sociais, a rotina exaustiva. E assim, pouco a pouco, a pessoa para de buscar a Deus. Não porque escolheu se afastar, mas porque não tem tempo. Jesus alertou sobre isso na parábola do semeador. A semente que caiu entre os espinhos representa aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Mateus 13:22. Ou seja,
Não é só o pecado escancarado que separa alguém de Deus. O simples fato de estar tão envolvido com as distrações do mundo pode sufocar a presença dele em sua vida. Isso já aconteceu com você? Já percebeu como é fácil passar horas no celular, mas difícil separar tempo para a oração? Isso não é coincidência. Outra tática muito comum é a pressão social. Os demônios trabalham intensamente para criar um ambiente onde servir a Deus pareça estranho, ultrapassado ou até errado. Quantas vezes você já ouviu frases como: "Não precisa ser tão radical na fé. Você pode ser cristão, mas sem exagero. Todo mundo faz isso. Por que você não pode?" Essa pressão vem de todos os lados: mídia, amigos, familiares e até de dentro de algumas igrejas. O objetivo? Fazer com que a pessoa tenha vergonha de sua fé e comprometa seus valores. Mas Jesus já nos avisou que isso aconteceria. "Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim." João 15:18. O mundo está contra Deus, e quem está com ele sempre enfrentará oposição. É por isso que os demônios fazem de tudo para que você se sinta sozinho, incompreendido e deslocado. Eles querem que você pense que está perdendo tempo servindo a Deus enquanto os outros vivem livres. Mas essa é uma das maiores mentiras do inferno. Se a distração e a pressão do mundo não forem suficientes, os demônios usam uma tática ainda mais perigosa: o pecado disfarçado. Isso acontece quando o inimigo faz algo pecaminoso parecer normal, aceitável ou até mesmo de Deus. Veja o que a Bíblia diz. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Isso significa que nem tudo que parece bom é realmente bom. Muitos caem porque acreditam que certos pecados não são tão graves. Pequenas concessões se tornam hábitos e, quando percebem, já estão completamente afastados da presença de Deus. O inimigo quer que as pessoas justifiquem o pecado dizendo: "Isso não tem nada a ver. Deus entende. Todo mundo faz." Mas Jesus foi muito claro: "Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama." João 14:21. O amor por Deus se prova na obediência, e os demônios sabem disso. É por isso que fazem de tudo para que a obediência pareça pesada, desnecessária ou radical. Agora que você entendeu como os demônios usam distrações, pressões e o pecado disfarçado para afastar você da presença de Deus, vem a pergunta mais importante: se essa batalha é tão intensa, como podemos vencê-la? Se os demônios fazem de tudo para afastar as pessoas de Deus, então como resistir a esses ataques? A resposta está naquilo que Jesus usou para derrotar Satanás no deserto: a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. Veja como isso funciona na prática. Quando o inimigo semeia dúvida, a palavra declara: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento." Provérbios 3:5. Quando ele tenta trazer medo, a palavra responde: "Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação." 2 Timóteo 1:7. E quando ele quer afastar alguém da oração, a palavra ordena: "Orai sem cessar." 1 Tessalonicenses 5:17. O problema é que muitos cristãos não conhecem a palavra o suficiente para lutar contra o inimigo. Eles tentam vencer uma guerra espiritual sem sua principal arma. Por isso, os demônios fazem de tudo para que as pessoas não leiam a Bíblia, não meditem nas Escrituras e não tenham interesse pela verdade. Mas um cristão firme na palavra não é enganado facilmente. Outro ataque direto dos demônios é impedir que as pessoas orem. E isso não é por acaso.
A oração é a arma que conecta o ser humano diretamente ao trono de Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5:16. Satanás sabe que quando um cristão tem uma vida de oração, ele se torna inabalável. A oração fortalece a fé. A oração abre os olhos espirituais. A oração traz discernimento e direção. A oração expulsa o inimigo. Não é à toa que os demônios fazem de tudo para impedir que as pessoas orem. Eles colocam sono, distrações, falta de tempo, desânimo, tudo para quebrar esse elo com Deus. Mas quem insiste na oração, mesmo sem sentir vontade, experimenta o sobrenatural. E quando alguém se torna constante na oração, os demônios têm medo. Nenhuma dessas armas espirituais seria eficaz sem a presença do Espírito Santo. Jesus nos deixou o Espírito Santo exatamente para que não estivéssemos sozinhos nessa batalha. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Atos 1:8. E o que isso significa? Significa que os demônios não temem sua força, seu conhecimento ou sua experiência. Eles temem o Espírito de Deus dentro de você. É por isso que o diabo tenta apagar o Espírito na vida das pessoas, esfriar a fé dos cristãos, impedir que as pessoas busquem o batismo e a comunhão com Deus. Mas um cristão cheio do Espírito Santo não é controlado pelo medo, não se distrai facilmente e não cede à pressão do mundo. É por isso que os demônios lutam tanto para impedir as pessoas de viverem uma vida cheia da presença de Deus. Agora que entendemos as armas espirituais que Deus nos deu, resta uma pergunta fundamental. O que acontece quando um cristão decide lutar essa batalha com todas as armas espirituais? Agora que entendemos por que os demônios querem afastar as pessoas da presença de Deus, uma pergunta surge. Essa guerra tem um fim? A resposta é clara: sim. A Bíblia já revelou como essa batalha terminará. O Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos 16:20. Os demônios sabem que já perderam. Eles sabem que Jesus já venceu na cruz. Tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2:16. Então por que continuam lutando? Porque querem levar o máximo de pessoas possível para longe de Deus antes do fim. Por isso, a batalha continua intensa. Mas quem está firme na presença de Deus nunca será vencido. Se os demônios querem afastar as pessoas da presença de Deus, então qual é o segredo que eles não querem que você descubra? A verdade mais aterrorizante para o inferno é esta: quanto mais um cristão busca a presença de Deus, mais forte ele se torna. O diabo quer que as pessoas acreditem que são fracas, incapazes e indefesas. Mas a Bíblia declara: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Isso significa que nenhum ataque do inimigo pode derrotar quem está firmado em Cristo. Os demônios sabem que um cristão cheio do Espírito Santo tem autoridade para expulsá-los, resistir às suas mentiras e destruir suas obras. Por isso, eles fazem de tudo para que as pessoas não percebam quem realmente são em Cristo. Mas agora esse segredo foi exposto. E o que você vai fazer com essa verdade? Chegamos ao momento mais importante. O que fazer com tudo isso? Agora que você sabe por que os demônios querem afastá-lo da presença de Deus, a pergunta é: você vai deixar isso acontecer? Ou você vai decidir lutar essa batalha da forma certa? A resposta está em você. Deus já deu todas as armas espirituais necessárias. Ele já mostrou o caminho da vitória. O que falta agora é sua decisão. Se você quer vencer essa batalha, volte-se para Deus completamente. Se você quer resistir ao inimigo, permaneça firme na palavra. Se você quer ser inabalável, busque a presença do Espírito Santo todos os dias.
Porque quando um cristão escolhe viver totalmente entregue a Deus, o inferno não pode detê-lo. Agora que essa verdade foi revelada, não guarde isso só para você. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso. E antes de sair, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.